Abrimos o segundo bloco do Fluminense em Debate com um novo reforço. À minha esquerda agora o colunista William Viana. Boa noite, William. Boa noite. Boa noite a todos os tricolores. Aqueles que foram ao Bangu também para torcer para o Fluminense, debaixo daquele sol escaldante. Mas eu queria dizer que valeu a pena, porque principalmente em comparação ao ano passado, que o Fluminense começou o Campeonato Carioca debaixo de sofrimento contra o próprio Bangu no Engenhão, e nós tivemos a salvação daquele gol de cabeça de Fred, né? Sábado, o Fluminense apresentou um futebol bem melhor, né, do que, apesar de ser o time reserva, do que aquele time comandado pelo Muricy Ramalho. Então, saudações a todos, um abraço a todos os tricolores, boa noite aí. Você concorda com o pessoal aqui da mesa que disse que o friburguense, que demonstrou no sábado, é candidatíssimo ao rebaixamento? Eu acho que assim, o friburguense ele se aproveitou de alguns lances lá do Fluminense. Realmente, depois do placar já construído, o Fluminense segurou um pouco a onda, né, diminuiu um pouquinho o ritmo, e o friburguense encontrou alguns espaços ali. Mas não é o suficiente para um campeonato onde todo mundo quer o seu lugar ao sol, né? Os times pequenos querem mostrar jogadores. Eu até falo um pouco nisso porque, por exemplo, quando os times têm jogadores novos querendo vender, jogadores querendo a indústria do futebol, né, os jogadores sendo vendidos, a gente vê que tem um zagueiro aí do friburguense que tinha, eu acho, 40 anos, não é? O Cadão, que era do friburguense, tinha 40 anos. Então, assim, eu acho que é um futebol aquém daquilo que se pode esperar para um campeonato carioca que provavelmente vai ficar novamente definido entre os 4 grandes. Beto, Flamengo estreou com vitória, Botafogo estreou com vitória, Vasco estreou com vitória. Alguma coisa te surpreendeu nesses outros 3 jogos? Não, inclusive a imprensa, né, de modo geral, acredita que os times pequenos, por estarem se preparando com 2 meses de antecedência, já entram com um handicap nesses jogos. Eu acho que isso era válido até 2 ou 3 anos atrás. Nesse formato de campeonato, eu acho que 3 anos atrás, talvez, os times grandes, eles tomaram uma surpresa. Realmente, eles estavam mais mal preparados, mas eu acho que eles aprenderam de 2 anos para cá e começaram a se preparar melhor. Tanto é que de 2 anos para cá a gente não tem uma surpresa grande no campeonato. Mas não seria essa mudança de formato do campeonato que ocasionou essa queda dos pequenos? Porque antigamente, como havia falado Marcelo Vieira, 5 em cada chave. Um grande perdia uma partida e empatava a outra, já estava com a corda no pescoço. Agora ele pode perder uma partida e empatar a outra, que ele acaba se classificando. Exato, mas eu acho que os grandes, até 3 anos atrás, etc., eles tinham mais dificuldade física do que eles têm hoje. Eu acho que eles já entravam com um salto alto. Eu sou grande, eu vou bater esses pequenos que já vinham numa batida de preparação. Eu acho que agora, na minha opinião, né, os grandes se prepararam melhor. Eles já não têm mais surpresa. Eles já entram para matar ali na primeira rodada. Mesmo entrando com o time reserva, eles já entram mais preparados, já não tem essa surpresa. Tanto é que o G4, todos eles ganharam. Eu vou insistir na pergunta que eu fiz ao Paulo no bloco anterior. Mas isso aconteceu basicamente no Rio de Janeiro. Você acha que os grandes do Rio de Janeiro se prepararam melhor que os grandes de São Paulo, do Paraná, da Bahia, do Rio Grande do Sul? Eu acredito que sim. Eles tomaram aí, uns 3 anos atrás, como eu já falei, muitas surpresas na primeira rodada. Então, acho que agora eles aprenderam a disputar esse campeonato. Ou seja, como disputar esse campeonato? A partir da primeira rodada está valendo, a Vera. Não é aquele negócio, porque o cara tem um time ali, o Bangu, Volta Redonda, eu vou entrar mais devagar. Não, eles estão entrando sabendo que se perder, vão se complicar lá na frente, como já se complicaram nos campeonatos passados. Então, acho que eles aprenderam, desde a mudança da fórmula, dessa fórmula do Campeonato Carioca, que eu considero boa, a fórmula eu acho legal, embora esse aumento do número de clubes em função da política da Federação Carioca de angariar voto para se reeleger, eles botaram mais clubes, tudo bem, mas eu acho que desde dessa implantação desse campeonato de 2 turnos, semifinais e finais, eu acho que os clubes aprenderam a jogar, os clubes grandes, e não vai ter mais surpresa daqui para frente. Eu não acredito mais em surpresa desse campeonato. Sem querer ser advogado do diabo, Beto, vou te pressionar mais um pouco. Ano passado o Vasco perdeu as 4 primeiras partidas e acabou não se classificando.
se classificou um time pequeno. Esse ano isso não vai acontecer. Eu acredito que não. Eu acredito que, inclusive, no ano passado, o Vasco estava destroçado, né? Sem estrutura, sem jogadores, quase sem elenco. Aí, quando o Rodrigo Caetano entrou no começo do ano passado e trouxe o Carlos Leite, aquele empresário amigo dele, que botou uma enxurrada de jogadores, eu acho que o Vasco catou ali os melhores, conseguiu formar um time e foi embora. Eu acho que ali foi o problema estrutural do Vasco, que não estava realmente um desastre. Mas eu acho que não. Eu acho que esse ano os 4 estão bem administrados. Eu acho que não vai ter surpresa nenhuma, na minha opinião, né? Paulo Wander, a estreia de Vasco, Flamengo e Botafogo. Bom, o Botafogo, como eu já havia dito em outras oportunidades, eu acho que é a opinião de também alguns dos participantes aqui, o Botafogo tem um bom time, o Botafogo, inclusive, poderia ter chegado muito melhor no final do ano passado. Não chegou por causa do senhor Harry Potter, que botou tudo a perder. Harry Tudo Potter, bem. gente, é o Caio Júnior, tá? Exatamente. Deixando o Harry de lado, pelo que me conste, o apelido do Oswaldo de Oliveira, na sua passagem pelo futebol japonês, é Mágico de Oz. Então agora tem um mágico cuidando do Botafogo na beira do campo e tem o mago Michael Soel dentro do campo. Mas, brincadeiras à parte, o Botafogo teve algumas pequenas dificuldades ontem, mas o Rezende depois não ofereceu nenhuma grande resistência, a vitória foi tranquila. O Flamengo passou como quis pelo bom sucesso, o Fluminense mostrou, além de coesão, muita disposição e forma física, que eu acho que foram muito importantes, e o Vasco também foi bem, porque o americano me pareceu o mais complicado dos times que enfrentaram as grandes equipes, e o Vasco soube superar com relativa tranquilidade. Complementando o que você já havia comentado, eu acho que talvez a diferença maior em relação a outros centros é que, além do futebol carioca ter se planejado melhor em termos dos times grandes, a diferença técnica é maior. Né? Não dá para comparar, por exemplo, os times cariocas hoje, isso sem qualquer ofensa, a Grêmio e Inter, que tiveram estreias desastrosas no final de semana pelo Campeonato Gaúcho. William Viana, Flamengo, Vasco e Botafogo. Tudo dentro da normalidade? Tudo dentro da normalidade. É aquilo que eu já te falei. Os times grandes, eles tendem a realmente definir o campeonato, os 4 se classificando, e os pequenos tendem a brigar aí para ver quem é que vai ficar, quem é que vai sobrar e que não vai estar no Campeonato Carioca. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fluminense na final mais uma vez. 6ª final que o Fluminense participa. Pelo que eu me lembre, as 5 o Fluminense ganhou. O Fluminense não foi mais nenhuma final. Ou seja, é um time que quando chega à final, ganha. Todo mundo em São Paulo aponta o Corinthians como grande favorito. O Corinthians passou à frente do Fluminense, né, em número de títulos. E, assim, conta com uma banca enorme, vai jogar no Pacaembu, provavelmente vai estar lotado, né? Já definiram até os valores dos ingressos aí, 10, 20 reais. E, assim, é lógico que o Fluminense vai ter a sua torcida, mas, numa análise aqui rápida, aquele Igor, que é um jogador extremamente frio na hora de bater na bola, tem uma visão de jogo absurda. O time está funcionando bem com o Marcos Júnior, esse Eduardo aí, que até dizem que era da equipe profissional, né, antes do Fluminense. Então, assim, eu confio mais no taco do Fluminense, eu acho que ele vai definir esse jogo ainda no primeiro tempo. Você calcula que um dia a mais que o Corinthians teve de preparação possa trazer algum benefício para o Corinthians, ou isso é de acordo com a idade, 18, 17 anos, isso aí não tem nenhum valor? Eu acho que pela idade, sim, mas também pelo jogo do Fluminense com o Coritiba, que, enquanto eu estava esperando que seria um jogo bem difícil de ser definido, foi um jogo que foi definido tranquilamente, um placar de 2-0 no primeiro tempo, um gol logo em seguida teve o outro, se eu não me engano, e uma goleada 4-0 que não deixou o Fluminense se desgastar muito, né? O gramado também estava bom, então, assim, ao contrário dos outros jogos que o Fluminense jogou no lamaçal mesmo, debaixo de muita chuva, o Fluminense teve uma vitória tranquila com o Coritiba e agora tende a estar um pouquinho, eu acho que equiparado com o Corinthians, não vai estar muito aquém não. Tá? Paulo, Fluminense e Corinthians, algum favorito? O Fluminense, que final o Fluminense disputa com algum tipo de vantagem? Dessa vez ele terá contra si o forte time do Corinthians, a torcida do Corinthians, a arbitragem, a Federação Paulista de Futebol, a PM
mas tudo o que for contra, né? É uma batalha daquelas assim, típica de jogar um clássico decisivo na Bombonera ou no Olímpico, enfim. Agora, você tem algum motivo para me convencer realmente que até nos juniores a arbitragem pode entrar em campo? Olha, Dória, eu não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida, principalmente por causa desse movimento colonialista que impõe o Corinthians, né, como a nova superpotência do continente, né? Qual é o continente? O continente da região sudeste? Na verdade, porque o conceito de continente deles é uma coisa muito relativa. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos um time que se denomina nação, mas é uma nação de principado. E em São Paulo você tem essa questão, eu não digo especificamente de São Paulo, mas eu acho que há uma força midiática muito grande, inclusive dentro da CBF, isso é claro, né, no intuito de uma valorização maior da marca Corinthians. Então, eu não tenho dúvidas que isso aí pode atrapalhar o caminho do Fluminense, sim. Agora, como a camisa tricolor, né, a legendária camisa tricolor está acostumada a fazer do impossível uma bobagem e vencer títulos em situações totalmente atípicas, não é nenhuma surpresa o Fluminense sair campeão da Copinha dentro de São Paulo contra o maior time do estado, com a torcida lotando o estádio e tudo que for. Beto, não seria melhor para o Corinthians ganhar do Fluminense apenas na bola? Olha, Dória... Ou isso é impossível no momento? Olha, eu acompanho a Copa São Paulo de Júnior há bastante tempo. E só tenho a dizer o seguinte, é um campeonato feito para paulista ganhar. Ano passado o Flamengo ganhou, assim, Teria ganho porque não chegou nenhum paulista na final? Não sei. Flamengo e Bahia? Você vê que na primeira fase eles pegam todos os times que não são paulistas e colocam em pastos para jogar. A gente só joga em pasto. Os gramados são horrorosos, juízes mais iniciantes possíveis, em horários assim que, de preferência, a televisão seja alternativo, e põe os paulistas para jogar nos melhores estádios. E os times de empresário mais fortes são os paulistas. Então tinha um receio muito grande quanto o Deportivo Brasil. Por quê? Porque é um time de empresário que está ali para vender jogadores fortes, jogadores catados de outros times, para revenda, um time fortíssimo, até da Trafic, né? Então eu tinha muito receio desse jogo. Eu acho que o Fluminense, quando passou pelo Desportivo Brasil, ele chegou em cima do Curitiba com gás a mais. Quanto o Corinthians, é um time que está sendo preparado também para a venda. Esses jogadores do Corinthians são todos de um projeto que o Corinthians começou a montar há 2 anos atrás, de jogadores para vender, exportação. Aquilo ali é uma vitrine deles. Então, você vê que são jogadores assim com um físico bem mais parrudo, jogadores assim quase no ponto de entrar no profissional. A gente, por exemplo, se a gente quisesse, a gente botava o Lanzini para jogar, porque o Lanzini é sub-18, né? O Lanzini tinha idade, se não me engano, para jogar aí. Quer dizer, a gente deixou lá para a preparação, porque não é no nosso interesse ganhar título. A gente quer formar jogador. O que interessa é ter jogador no time profissional e ter jogador que a gente possa faturar com ele. Só que o clube vive de títulos. A gente tem que amanhã torcer, na quarta-feira, para jogar, para o Fluminense ganhar, mas a gente tem que ver que vai ser um jogo muito difícil da gente ganhar. Eu confio muito nos jogadores, eu acho que o Igor, o Eduardo, são bons jogadores. Eu acho que o Igor desequilibra. Nós temos um volante ali, o Rafinha, muito bom. A zaga também é segura, o goleiro não acho seguro. Inclusive o Fluminense está lá para tentar trazer o goleiro para nossas divisões de base. O Marcelo Teixeira está lá, já tem uma lista de 20 nomes de jogadores para conversar, já conversou com vários, inclusive 2 do Deportivo Brasil. Então acho que o jogo vai ser complicadíssimo para a gente ganhar, mas eu estou na torcida, se ganhar vai ser maravilhoso. Mas eu assim já estive mais otimista. Eu acho que o time do Corinthians vai ser muito difícil a gente ganhar, mas estamos na torcida. O pessoal do Curitiba reclamou muito depois do jogo que eles foram obrigados a trocar de sede 6 vezes no campeonato. Isso aí corrobora a sua tese, que eles colocam para rodar o pessoal que vem de fora. Então, jogam em Pocilgas, jogam em estádios em que é disputado polo aquático. O próprio Fluminense teve 2 jogos que, no lugar sério, não teria jogo ali, parecia um chiqueiro aquilo.
Curiosamente, aquele jogo que nós perdemos para o Olé Brasil, o outro time de empresário, nos fez ficar mais tempo na nossa sede. A gente circulou menos por ter ficado em segundo lugar no grupo. Se a gente tivesse ficado em primeiro, a gente teria o mesmo desgaste do Curitiba. Quer dizer, isso foi uma boa para a gente, mas com certeza eu posso te garantir, a Copa São Paulo de Júnior é feita para o Paulista ganhar. Inclusive, a final no Pacaembu, no dia do aniversário de São Paulo. Quer dizer, um time do Rio ganhar esse torneio, para eles é uma coisa assim absurda. Mas eu estou confiante. Eu também estou muito confiante. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco. Até já.